Bom, pessoal, hoje nós vamos falar nessa aula sobre a equação de Ohm-Pouillet. Para que serve a equação de Ohm-Pouillet? A equação de Ohm-Pouillet serve para a gente medir a intensidade da corrente elétrica num circuito onde eu tenha gerador, receptor e resistores. Muito bem, nós colocamos aqui uma figura que representa um circuito. Nesse circuito a gente consegue identificar os resistores que aparecem aqui, certo? Esse símbolo aqui pode representar para o circuito a presença de um gerador ou de um receptor. Sempre essa plaquinha menor vai indicar o polo negativo e a plaquinha maior o polo positivo. Quando eu tiver em um circuito dois símbolos desse, onde um vai ser o gerador e outro vai ser o receptor, e eventualmente o exercício ou a situação não falou para nós qual que é o gerador, como é que você faz para descobrir? O gerador é o que tem sempre maior força motriz. Se você tivesse aqui um de 30 volts e aqui um de 20 volts, o de 30 volts com certeza era gerador. O outro pode ser um gerador ou pode ser um receptor. Então, primeiro, o circuito não vai funcionar se não tiver pelo menos um gerador. Tem que ter um gerador. Segundo, o circuito precisa que este gerador tenha maior força motriz do que o outro dispositivo. Aí o outro dispositivo poderá ser um receptor ou um gerador. Então perceba, vamos supor que esse cara aqui é o gerador. Se esse cara aqui for o gerador, uma outra informação que nós precisamos saber do gerador. Sempre no gerador, o sentido da corrente elétrica vai ser do negativo para o positivo, do menos mais. Esse é o sentido da corrente elétrica no gerador. Então, se esse é o sentido da corrente elétrica no gerador, olha o que acontece aqui embaixo com o sentido da corrente elétrica. Aqui, a corrente elétrica já está orientada do positivo para o negativo. Então, se aqui a corrente elétrica já está orientada do positivo para o negativo, quer dizer que esse dispositivo aqui já não é um gerador. Então, esse aqui é um receptor, certo? Então, fica a dica. Então, o gerador sempre a corrente elétrica é do menos para o mais e o receptor é o contrário. Bom, de onde que veio a equação de Ohm-Pouillet? A equação de Ohm-Pouillet foi uma inspiração na lei de Ohm, na primeira lei de Ohm. Então, quando a gente pega a primeira lei de Ohm e isola lá, qual que é a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm fala que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, certo? Se você isolar aqui a corrente elétrica, vai ficar assim, a corrente elétrica, então é a DDP dividido pela resistência. Então perceba, aqui essa lei é a lei de Ohm. Agora, a lei de Ohm é uma anotação dessa lei, então vai ser assim, a corrente elétrica é igual o potencial elétrico do circuito. Quem que é o potencial elétrico do circuito? O potencial elétrico do circuito é a diferença entre as forças motrizes e as forças contra-motrizes. Então aqui vai ser a somatória de todas as forças motrizes menos a somatória de todas as forças contra-eletromotrizes. Por que aparece a somatória? Porque eu posso ter no circuito mais de um gerador. Então, se eu tiver uma associação de geradores no circuito, eu vou ter como força eletromotriz a somatória de todo mundo, né? Se eu tiver mais de um receptor, eu vou ter como força contra-motriz resultante a somatória de todas as forças contra-motrizes. Dividido aqui embaixo pela resistência. Qual a resistência? A resistência total, a resistência equivalente do circuito. A gente representa pela somatória que é. Pronto. Então, essa aqui é a equação de Ohm-Pouillet, que serve para a gente medir a intensidade da corrente elétrica no circuito que tem gerador, receptor e resistor. Certo? Aí, gente, muito obrigado. Bons estudos.